E quem não for, a gente pede que fique só os vereadores. Convido. Certo. Bom. Em nome de Deus, declaro aberto a apresentação especial alusiva ao Dia da Trabalhador Doméstico. Gostaria de convidar para secretariar os trabalhos o vereador Napoleão Maracajá. E convido o vereador Saulo Noronha para a leitura do versículo bíblico. Bom dia a todos. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Amém, senhor presidente. Gostaria de convidar para a mesa a presidente do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos de Campina Grande, a senhora Shirlene dos Santos Brito. Ela está quase vereadora, vou aqui. Sentou aqui, pega o jeito. Queremos convidar a coordenadora do Programa de Direito e Igualdade de Gênero, Centrac, a senhora Mary Alves. Queremos convidar o diretor do Cine Estadual e coordenador da FUNAD, o senhor Bruno Fonseca. Eu vou ver se o nome sim. Você pode marcar para sexta-feira outra, viu? A entrega do cabo da medalha. A gente tinha discutido ontem. Sim, Sexta eu vou não olhar. pode. Não, você não voltou. Sexta não pode. Sexta agora. Volta na outra. E aí, Bruno? Também? Queremos convidar o gerente da Casa da Cidadania e aniversariante do dia, o senhor Anderson Almeida, que depois vai nos convidar todos para um almoço de aniversário. Presidente. É hierarquia, tem que respeitar a hierarquia. Só falta dizer onde é para Respeitar a hierarquia. Parabéns, meu. Parabéns. Ele depois disse que ia dizer onde é que ia ser o aniversário, o almoço. Queremos convidar, representando a OAB,
a doutora Edja Andreina. Hein? Passo a palavra ao secretário para leitura de convidados e registros presentes. Justificativa de ausência da assessoria do senador Cássio Cunha Lima. De ordem do Senado, senador Cássio Cunha Lima, confirmamos recebimento e convite para a sessão especial alusiva ao Dia da Trabalhadora Doméstica, desejando pleno e merecido sucesso ao evento, ao passo em que justificamos a nossa ausência do senador em virtude de compromissos previamente agendados. Mais um registro, na verdade uma justificativa pelo não comparecimento da Assembleia Legislativa. Cumpre-nos informar que o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, da Paraíba, deputado Adriano Galdino, recebeu e agradece o convite para a sessão especial alusiva ao Dia da Trabalhadora Doméstica, ao tempo em que apresenta as suas causas por não poder estar presente em virtude de compromissos anteriormente agendados. Registramos a presença, agora as presenças. Registramos a presença da senhora Maria do Socorro Silva, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas de Campina Grande. Registramos a presença da senhora Franciele Santos, assistente social do Centrac. Registramos a presença da senhora Zilda de Souza Cândido, membro do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campina Grande. Registramos também a presença da senhora Marinalva Silva Souza, tesoureira do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas de Campina Grande. Registrado, senhor presidente. Registramos também a presença de Josilene, enfim, todas as trabalhadoras e trabalhadores aqui, presente. Lido, senhor presidente. Joel da CUT, está aí? Estou vendo. Camisa rosa, claro, escura. Ah. Não, Joel não. Zevaldo, né? Zevaldo, né? Da CUT. Seja bem-vindo, meu irmão. Antes, eu quero só lembrar aos senhores vereadores que hoje, às 19h30, será uma sessão solene entrega do título de cidadão campinense ao pastor e professor Joaquim de Andrade. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores. Depois, nós queremos passar a palavra ao autor da propositura, o vereador Napoleão Maracajá, que foi aprovada por unanimidade neste legislativo, alusivo ao Dia da Trabalhadora e Trabalhador Doméstico, para justificar e saudar os presentes, vereador. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, assessores profissionais da imprensa, muitos aqui presentes, internautas mundo afora, cidadãos, trabalhadores e trabalhadoras, convidados. Em nome de Shirlene, saúdo a todos, presidente do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos. Esse é um dia especial. Eu não sou muito afeito a comemorar certas datas. Eu acho que elas servem muito mais para mistificar alguns acontecimentos, alguns eventos, mas eu considero esse dia um dia muito especial. Especial porque nós estamos falando de uma parcela importante do povo brasileiro, das trabalhadoras e trabalhadores domésticos, que historicamente, amigo Anderson, advogado Anderson Almeida, tempo em que aproveito mais uma vez para parabenizá-lo publicamente, e fica registrado nos anais desta casa o aniversário de Vossa Senhoria. Mas nós vivemos um momento muito difícil para o povo brasileiro
E quando se fala de momento difícil, quando se fala de mudanças nos rumos econômicos do país, sempre, como sempre, ou quase sempre, são os trabalhadores os primeiros da fila a serem prejudicados, a serem convidados para dividir o prejuízo. Eu estou muito temeroso com o futuro dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. Esses trabalhadores, esta classe especificamente, que hoje comemora o seu dia, teve muito recentemente o direito de ter a sua carteira assinada. Muito recentemente. E eu fico a imaginar, vereador Laffitte, quando vejo certas manifestações, e antes digo que acho legítima e sou defensor de todas as manifestações. Feliz é o país em que o seu povo pode ir às ruas. E também sou contra toda e qualquer forma de violência. Mas quando eu vejo certas manifestações, naquilo que o geógrafo Milton Santos, vereador Olímpio, denominou de áreas luminosas e áreas opacas, para representar os dois Brasis, o Brasil das casas grandes, climatizadas, das favelas, das casas de um vão só. E eu vejo pessoas na sacada dos seus apartamentos milionários bater panela. Gente que nunca pegou numa panela na vida, vai para a sacada das suas casas luxuosas bater panela. Eu fico imaginando, será que na pauta desses que vão às sacadas de apartamentos luxuosos bater panela, não estaria também no bojo da pauta uma reação às trabalhadoras domésticas que pela primeira vez tiveram direito, professor Miguel, de ter a carteira assinada? Depois de 500 anos. Mas eu queria, é só uma reflexão, quem vai falar aqui tem muito mais propriedade do que eu para falar. Eu queria agradecer à Câmara de Vereadores de Campina Grande, aos 22 vereadores, por ter acolhido esta pauta e registrar, senhor presidente, que todo mundo sabe que nós temos divergências políticas, eu tenho com o presidente Pimentel, muitas são, aliás, todas são públicas, mas no dia que eu falei com Vossa Excelência, sem antes estar ainda registrado, Vossa Excelência, de imediato, pegou o celular e registrou. Porque assim, a boca que faz a crítica, ela tem que ter a grandeza também de fazer o reconhecimento. Porque senão sua fala vira banalidade. Então, senhor presidente, eu queria registrar isso. Quando fui a Vossa Excelência, recebi um pedido das trabalhadoras do Centrac, e elas perguntavam da possibilidade de ser hoje. Porque é simbólico que seja hoje esse debate, vereador Metzeler. E Vossa Excelência atendeu antes de ter, inclusive, sido aprovado. Muito obrigado. Viva a trabalhadora e o trabalhador doméstico. Não ao retrocesso. Não ao retrocesso. Vai ter luta. Viva a democracia. Quero inicialmente agradecer as palavras do vereador Napoleão. Vereador, inclusive, me perguntaram se o vereador Olímpio só tinha inimigos. Eu disse, como político, nós temos adversários políticos. Que é natural, eu sou adversário político seu, porque nós somos candidatos depois da reeleição. Não é? Inimigo eu desconheço. E o respeito à instituição e aos direitos, não é? Isso tem que ser preservado. Nós temos diferenças, claro, todos nós temos diferenças. Todos nós viemos dessa casa, não é? Por uma luta, por uma defesa, por um trabalho, não é? Por uma específica especialidade, seja qual for. E isso é evidente que você tem que respeitar essas questões, não é?
Mas eu agradeço as palavras de Vossa Excelência e fico muito feliz por isso. Nós queremos passar a palavra agora à presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a senhora Shirlene dos Santos Brito. À vontade. Nós sempre pedimos que os 5 minutos sejam preservados, claro, se precisar de algum minuto a mais, essa casa não vai. Esse negócio. Bom dia, né, a todos e todas aqui. Quero, em nome das trabalhadoras domésticas, cumprimentar toda a mesa e todos que aqui estão, né, que vieram dar ouvido a algumas palavras, a algumas coisas que a gente veio comentar aqui um pouquinho. Como foi dito, né, eu sou Shirlene, sou trabalhadora doméstica. Desde os meus 13 anos de idade que eu trabalho, mas como a gente conhecia e como eu não tinha conhecimento dos meus direitos, sempre foram violados até chegar ao ponto de eu conhecer a Associação das Trabalhadoras Domésticas, né? Nesse dia, 27 de abril, não só aqui em Campina Grande, na Paraíba, mas em todos os estados brasileiros, está comemorando o Dia da Trabalhadora Doméstica. E todas nós estamos aí na luta, estamos nas ruas, assegurando os direitos que nós já temos e lutando para conquistar mais, né? A associação, eu estou lá na associação desde 2006, mas a associação vem numa luta pela categoria de trabalhadoras domésticas aqui em Campina Grande desde a década de 80, com Dona Naísa, que foi uma senhora que conseguiu, através da pastoral operária da Igreja Católica, ela conseguiu formar uma associação lá dentro, juntar as mulheres que iam para o terço, que iam fazer suas celebrações e se uniram lá. E, nesses encontros, elas discutiam a questão do trabalho delas como eram. Então, ela foi dando continuidade a esse trabalho até chegar o ponto que ela procurava tanto querer buscar direito, ia para fora, ia em busca em congresso lá fora, e chegou ao ponto dela conhecer o Centrac, e o Centrac, ela pedia ao Centrac ajuda para um apoio, uma parceria, o Centrac entrou com parceria, e foi onde eu tive conhecimento da associação. Eu me associei, comecei a ir para as reuniões, comecei a ver os meus direitos, e nesses direitos, lá eu via que eu não era irmã, eu não era amiga, eu não era prima, eu não era nada da família, de ninguém. Porque onde eu trabalhava era assim, pessoas que se diziam da minha família, mas eu via que eu não era da família dela, que eu não tinha os direitos que os filhos delas tinham, eu não tinha o direito de me sentar na mesa com eles, eu não tinha o direito de ter uma carteira assinada, eu não tinha direito de estudar. Disseram que eu ia trabalhar apenas pelo estudo, apenas para mim conseguir algo, um trocadinho, por troca de uma roupa, por isso, mas eu fazia o trabalho doméstico. Eu cuidava de menino, eu lavava, eu passava, eu fazia N trabalho lá dentro, mas eu não sabia qual é meus direitos. E a associação foi fazendo essas oficinas e eu participando. E chegou ao ponto de eu ter tanto conhecimento com meus direitos, que quando eu cheguei lá, um certo dia, a minha patroa disse... você vai ficar aqui o mês de dezembro todo, e que era o dia, que era o mês, o próximo mês eu ia receber minhas férias, eu ia ter férias. Aí ela disse assim, vai ficar o próximo mês, e quando for agora em janeiro, você não vai tirar férias não, viu? Eu disse, por quê? Porque você não tem direito. Foi quando eu comecei a reivindicar lá, discutir com ela e dizendo, eu tenho sim direito. Eu tenho um direito, sim, o direito é meu, é assegurado, e eu quero esse meu direito. Se a senhora não aceitar, eu também não vou ficar mais aqui, não. Porque, como eu já sei dos meus direitos, eu não vou aceitar mais ninguém pisar em cima de mim. E daí eu comecei a tomar gosto, eu comecei a ter mais participação na associação. Chegou ao ponto que eu fui indicada a ser presidente da associação. Porque Dona Naísa, ela faleceu, mas a associação não parou. Eu tive o conhecimento, eu consegui conhecer ela, mas
a gente não queria dar um basta naquela situação, na associação. Então, a gente ficou dando continuidade, assumi a presidência da associação, mas, quando eu estava lá dentro, eu vi que não era aquilo só que eu queria. Eu queria algo a mais, eu queria buscar mais, que eu pensava que do jeito que eu consegui meus direitos, saber dos meus direitos, alguém também vai precisar disso. Então, eu fui buscar lá fora. Fomos para fora, através da associação, fomos para Brasília, tivemos a participação, tivemos no Rio, tivemos em Brasília, em busca dos nossos direitos. Nesses encontros pela associação, a gente conseguiu, com a necessidade das trabalhadoras domésticas, fundar o sindicato em 2014. O sindicato veio nos dar bastante força e bastante coragem, porque não é fácil lidar com a categoria, uma categoria que não é reconhecida totalmente. Apesar da lei ter sido aprovada, apesar da lei ter sido vigorada agora, a gente sabe que ainda é difícil. O reconhecimento, a gente sabe que existem vários patrões que dizem, essa é da minha família, essa é amiga minha, eu considero como família. Mas como uma companheira nossa dizia, quem gosta de mim, gosta dos meus direitos. E a luta não pode parar, a luta vai continuar, porque apesar da lei ter sido aprovada, a gente ainda precisa avançar mais. A gente precisa equiparar os demais direitos, porque a gente não quer nada de ninguém, a gente quer só igualdade de direito. Porque várias categorias têm seus direitos assegurados, aprovados e seguem em frente. E a gente não quer tomar nada de ninguém, a gente só quer a igualdade de direito, a equiparação. Somente isso. E muito obrigada aí, né? E espero estar aqui novamente na casa com vocês, participando de outras sessões para estar dando fortalecimento à nossa luta, que hoje comemora o dia dela, o dia da categoria das trabalhadoras domésticas, a padroeira Santa Zita, e a gente tem fé em Deus, e fé na luta, e fé nas trabalhadoras, que a gente vamos conseguir mais e mais. Muito bem. Eu gostaria de passar a palavra à coordenadora do Programa do Direito e Igualdade de Gênero, o Centrac, a senhora Mary Alves. Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar os senhores vereadores, na pessoa de Napoleão Maracajá, que foi o vereador que fez essa articulação para que essa sessão ocorresse. Uma sessão, como ele falou, que tem uma importância pelo histórico de negação de direitos, e de discriminação no mundo do trabalho que essa categoria é submetida no Brasil. Quando a Shirlene fala aqui, traz um pouco da história das trabalhadoras domésticas, ela fez um resgate fantástico, que eu nem preciso dizer por que o Centrac está junto das trabalhadoras domésticas nessa luta. Ela mesma disse. Em 2006, a gente começa uma assessoria à organização política dessas trabalhadoras, pelo simples fato que eram mulheres que fazem um trabalho fundamental para a nossa vida, para o mundo do trabalho. Sem o trabalho das trabalhadoras domésticas, garanto que, na maioria da casa dos senhores vereadores, não seria possível vocês estarem aqui hoje. Não teria alguém para passar roupa, não teria alguém para fazer o café da manhã, não teria alguém para arrumar a nossa cama. Então, o trabalho que as trabalhadoras domésticas fazem, que a gente chama de trabalho reprodutivo, aquele que é fundamental para a manutenção do mundo do trabalho fora de casa, ele nunca foi reconhecido no Brasil. Em 1940, a gente teve uma lei que deu aos trabalhadores alguns direitos trabalhistas, a conhecida CLT, que estabelecia que todo trabalhador e trabalhadora deveria ter sua carteira de trabalho assinada. Esse direito também era garantido às trabalhadoras domésticas. Mas, para vocês terem uma ideia, 87% da categoria não tem a carteira assinada. Hoje, esse número reduz um pouco. Hoje, a gente tem em torno de 60%, 50% que ainda não tem a carteira de trabalho assinada. Por que isso acontece, Por que será que mulheres que fazem um trabalho tão importante para a sociedade são discriminadas no mundo do trabalho dessa forma? O mundo do trabalho ele é permeado por questões
privadas e públicas, né? Os nossos direitos trabalhistas, eles às vezes vão de encontro a interesses, né? Interesses de grandes corporações, de grandes empresas e de grandes donas e donos de casa também, no caso das trabalhadoras domésticas. Então, a realidade do trabalho doméstico no Brasil, e aí em 2014 a gente lançou esse estudo, né? Um estudo que foi dentro de um convênio que o Centrac estabeleceu com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. É um estudo que relata um pouco da realidade do trabalho doméstico aqui no município de Campina Grande. E por isso que a gente trouxe ele hoje para entregar a todos os vereadores, né, dessa casa. E a gente vai deixar algumas cópias para os que não estão aqui hoje. Por que isso é tão importante os senhores e as senhoras conhecerem? Porque aqui está a realidade de centenas de mulheres, de milhares de mulheres campinenses que vivem em condições de trabalho e de vida subhumanas. São mulheres, né? E aqui a gente também incorporou a categoria de lavadeiras de Campina Grande, é importante a gente ressaltar isso, que inclusive foram convidadas para estar aqui hoje. Mas devido à condição de falta d'água no nosso município, elas não podem sair das lavanderias na quarta-feira, porque a água chega na quarta-feira nas lavanderias, né? E elas relatam cotidianos de trabalho totalmente precários e que estão nesse estudo. Junto com o cotidiano das trabalhadoras domésticas, que são submetidas a assédio, que são submetidas a riscos e acidentes de trabalho, né? As lavadeiras estão lá nas lavanderias, para vocês terem ideia, nesse estudo, durante a pesquisa, a gente constatou que existiam fios elétricos dos ferros, misturado com poços enormes de água por conta dos vazamentos, né? Nessa falta d'água, as lavadeiras elas não têm condição de fazer a lavagem de roupa, porque não tem cisterna, não tem um poço nas lavanderias. Então, eu pergunto a vossas senhorias, né? Isso não é uma realidade importante do conhecimento dos vereadores dessa casa? Então, por isso que a gente propôs essa sessão especial hoje. Porque o que a gente está tratando aqui não é de uma categoria especial porque é trabalhadora doméstica, mas é de uma categoria que enfrenta dificuldades atenuantes no seu cotidiano de trabalho, né? Que são mulheres, na maioria mulheres negras, que por conta disso também enfrentam uma série de outras dificuldades, que se somam às dificuldades do mundo do trabalho. O racismo, o machismo, né? Aquele pensamento que existe na nossa sociedade que ainda diz que o trabalho da mulher vale menos que o trabalho de homem. E que por isso que hoje, no contexto do mercado de trabalho em geral, a gente ainda recebe 97% do salário que os meus colegas homens recebem na mesma função. Então, é essa realidade de vida e de trabalho que a gente traz para essa sessão hoje. É uma realidade de precariedade, é uma realidade de negação de direitos e que precisa da atenção dos senhores. Porque os senhores estão aqui representando o povo. E é esse povo que está precisando dessas falas públicas que eu ouvi aqui hoje. É essas dificuldades que precisam de políticas públicas municipais para serem enfrentadas. Porque se a gente não enfrenta elas, corre o risco da gente viver o que a gente está vivendo hoje, né? Um contexto político totalmente complexo, né? Que coloca em risco os direitos da maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. Em 2013, as trabalhadoras domésticas conquistaram alguns direitos que ainda não equiparam aos demais trabalhadores. Mas, com a emenda constitucional número 72, elas conseguiram a maioria dos direitos, como o FGTS, o seguro-desemprego, né? Que ainda tem ranços de propostas conservadoras que querem ainda negar esses direitos às trabalhadoras domésticas. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos trabalhadores, quando trabalha mais de 1 ano e meio, tem 5 meses de seguro-desemprego. As trabalhadoras domésticas só têm 3. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos trabalhadores do Brasil tem sua carteira de trabalho assinada, tem seu FGTS garantido. Apenas em 2014, as trabalhadoras domésticas tiveram regulamentado o seu direito ao FGTS. Então, a gente começa a caminhar no sentido de igualdade, né? Mas a gente ainda carrega ranços dessa discriminação no mundo do trabalho. E essa discriminação do mundo do trabalho, associada a uma realidade que os seus senhores poderão se aprofundar com esse material que receberam, ela traz para essas mulheres que estão fazendo a luta, com sua força individual e coletiva,
uma série de dificuldades que perpassam a sua luta cotidiana, a sua vida cotidiana. Né? A maioria das trabalhadoras domésticas negras moram nas periferias de Campina Grande. Qual é a realidade da periferia de Campina Grande? De violência, né? De desigualdade de gênero, de muita violência contra a mulher, de dificuldade de transporte, de segurança, de água, de infraestrutura e tudo mais que vocês já conhecem. Uma das coisas que a gente sempre diz, que Shirlene levantou aqui, é a questão de enfrentamento a essa condição das trabalhadoras domésticas como membro da família da sociedade. Ah, você é da minha família, então eu vou lhe dar esse remédio, vou ajeitar aqui uma consulta, vou trazer aqui uma roupa bacana para você, mas não vou pagar o seu FGTS. Você é da minha família, mas eu não vou assinar a sua carteira. Então, esse não é o discurso que fomenta a igualdade de direitos. Esse é o discurso que diz, ó, como você é da minha família, você vai aceitar que eu, né, titubeie aqui nessa condição de direitos. Outra realidade que as trabalhadoras domésticas enfrentam na sua luta, e o sindicato recém-criado das trabalhadoras domésticas aqui de Campina Grande tem enfrentado, é essa desigualdade de direitos trabalhistas. Como eu dizia, além do FGTS, do seguro-desemprego menor, a contribuição sindical não cai na conta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Elas não têm contribuição sindical. E aí eu pergunto, eu queria que o vereador do sindicato estivesse aqui. Qual o sindicato que sobrevive sem a contribuição sindical no Brasil? Então, as trabalhadoras domésticas, além de enfrentarem seu cotidiano de trabalho precário, que não estão aqui lotando esse auditório hoje porque estão trabalhando. As patroas e os patrões não liberam elas para vir aqui assistir essa sessão, apesar de ser tão importante. Apenas aquelas que têm uma condição de negociar uma saída ou que não estão trabalhando, de fato, na casa de alguém, estão aqui hoje. Mas o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas já tem mais de 200 filiadas. Né? A gente lotaria esse auditório aqui rapidinho. E ele só existe desde 2014 e funciona com todas essas dificuldades que eu falei para vocês. Sem condição de existir, porque um sindicato que não tem recurso para pagar a sua conta de água e de luz não tem condição de existir. Então, isso é só um exemplo de como a nossa legislação ainda trata desigual essas trabalhadoras, de como não equiparou os direitos, que a gente diz, não equiparou. Ela apenas diminuiu o fosso de desigualdade que existia no país. Mas a equiparação vem a partir do momento que você diz, a partir de hoje, as trabalhadoras domésticas têm o mesmo direito que um advogado que está no escritório, ou que um assistente social que está numa ONG. Né? E isso ainda não existe. Então, eu queria encerrar minha fala, para não tomar mais o tempo de vocês, dizendo que essa sessão aqui é emblemática, num contexto político que a gente está vivendo. Ela é significativa para a condição das mulheres na política. Eu estou falando aqui de organização política das mulheres no movimento sindical. Mas não é diferente da organização das mulheres na representação dessa casa, por exemplo. Eu me entristeço ao vir nessa casa e não ver nenhuma mulher sentada nessa cadeira. Nós somos a maioria dos eleitores desse país. Nós somos a maioria dos eleitores de Campina Grande. E nós não temos nossas pautas representadas aqui, infelizmente. Né? A gente tem até algumas suplências que chegam a essas cadeiras, mas que, infelizmente, num dia como hoje, numa sessão de trabalhadoras domésticas, não estão aqui. Né? Então, são candidaturas que não representam esses movimentos e essas mulheres que estão na luta. Então, eu acho que esse é um ano, e a gente está num contexto político de repensar, né? Essa conjuntura nacional, essa conjuntura local, de repensar as nossas propostas nesse púlpito, né? As nossas indicações de políticas e de recursos para esse município. Porque demanda, gente, tem muita. Né? E as trabalhadoras domésticas estão aqui hoje para apresentar essa realidade de trabalho e essas demandas que são significativas para a melhoria da vida do nosso município. Porque quando a gente faz política pública que melhora a vida das pessoas que mais necessitam, a gente está melhorando a vida do município como um todo. Né? E nos últimos 10 anos, o nosso país viveu uma transformação social baseada nisso, de dar a condição dos mais pobres terem uma ascensão social, de terem mais condição de direitos. Então, que a gente, nesse contexto tão desafiador politicamente, repense, né, toda essa conjuntura
que perpassa a participação política das mulheres, que perpassa a condição de trabalho dessas mulheres, e que, a partir, né, dessa sessão, a gente consiga despertar no coração de vocês propostas e indicações de políticas públicas que venham melhorar a condição de vida das trabalhadoras domésticas, melhorar a sua condição de organização política. Muito obrigada. Eu gostaria que o funcionário já está aí nas galerias, como sempre, na nossa administração, a gente coloca a palavra das pessoas que vêm aqui assistir. Então, nós temos a senhora Josilene Oliveira, representando a deputada Estela Bezerra. A gente pede o tempo de 5 minutos. Bom dia a todos e todas. E gostaria de começar a minha saudação em nome de Shirlene, enquanto presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campina Grande, mas também Socorro, que está aqui, Marinalva, Gilma, né, e as meninas que estão nesse processo todo de luta, de mobilização em torno da categoria, principalmente em torno de suas pautas, né? Parabenizar essa casa por abrir espaço de discussão. Não sei se em outro momento já se teve essa discussão no âmbito da Câmara Municipal de Campina Grande, então é importante a gente também registrar esse marco de discussão, né? E principalmente nesse período que a gente está vivendo, como já foi colocado aqui. Eu quero colocar que eu me sinto extremamente contemplada na fala de Shirlene, quando ela diz das dificuldades que é ir viver essa vida como trabalhadora doméstica, porque eu sou filha trabalhadora doméstica, né? Tenho muito orgulho de dizer isso, enquanto mulher negra também nessa condição, que também passou por todas essas dificuldades, inclusive para minha formação enquanto pessoa, enquanto sujeito, e principalmente enquanto sujeito político, né? Então, quando eu vejo as meninas enquanto sindicato nesse processo de mobilização e organização da categoria, né? E principalmente ocupando outros espaços, como o Conselho da Mulher, e trazendo essa pauta, né? A partir do espaço que representa esse sindicato e que tem essa necessidade de intervenção e de chamar a atenção às muitas coisas que ainda se precisam avançar, né? Nessa pauta e nessa discussão sobre o trabalho doméstico. Então, assim, eu fico extremamente feliz em que a gente possa fazer isso nesse âmbito, nessa casa, e principalmente trazer essa preocupação do que Mary coloca, de que, infelizmente, a gente tem uma casa que tem 23, né, representantes do povo eleito para isso, nesse sentido, e que, infelizmente, nós temos muito poucos aqui presentes. Então, gostaria, inclusive, de parabenizar quem ficou e quem solidariza com essa causa, com essa pauta, porque a gente ainda tem muito o que avançar e avançar a partir desses espaços, né? Então, eu deixo minha fala nesse sentido e gostaria também de deixar como convite, a partir dessa representação da deputada Estela Bezerra, que nós também realizaremos uma audiência na Assembleia Legislativa em João Pessoa. Vai ser a segunda, né? Realizamos uma o ano passado, num dia à noite, porque aí a gente compreendeu que era importante trazer as trabalhadoras domésticas num espaço em que elas pudessem estar presentes, e esse horário foi à noite, né? Porque, como o Mary colocou, infelizmente esse horário da manhã não possibilita a presença de todas as trabalhadoras. Então, também na semana que vem, nós estaremos realizando uma audiência na cidade de João Pessoa, no âmbito da Assembleia Legislativa, e gostaria de deixar o convite aqui para cada uma e cada uma que possa também somar e participar desse momento de construção em torno dessa pauta. Então, obrigada. Convidamos o senhor Josivaldo Farias, diretor da CUT Paraíba. Por favor, aqui na frente, por favor. Aqui no meio. Por causa da imagem, ok? Bom dia a todos e todas. Primeiro, registrar aqui, saudar a companheira Shirlene nessa data tão importante. E nós que fazemos aqui a Central Única dos Trabalhadores aqui na Paraíba, representando aqui também a Contrax, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Serviço e Comércio, e a FETRACOM Paraíba. Primeiro, a gente fica muito feliz em saber o quanto a gente tem avançado, apesar de muita luta que se tem pela frente, mas a importância do movimento sindical, né, da organização das trabalhadoras domésticas dentro do movimento sindical. E aí eu registro aqui, salvo engano, a partir de 2014, né, lá em João Pessoa, nós tivemos a organização das companheiras domésticas a partir de 2009. Então, o quanto essa organização das companheiras tem contribuído, de certa forma, para a conquista de alguns direitos. Então, isso a gente considera fundamental,
Nós sabemos que vivemos numa sociedade onde as companheiras domésticas, mesmo tendo já conquistado muitos direitos, mas ainda são tratadas, na maioria das relações de trabalho, como uma categoria secundarizada, na maioria das relações de trabalho que a gente vivencia e presencia na realidade das companheiras. Então, isso reflete e demonstra a importância de conquistar. É evidente e é muito prático a gente observar que na década de 2000 para cá, muitas conquistas têm se alcançado com relação a algumas legislações que têm se alcançado, né, nessa última década, sobretudo a partir do governo do presidente Lula, né, que abriu e que, de certa forma, contribuiu para o avanço da categoria das companheiras domésticas. Mas deixar aqui o nosso registro da importância da continuidade dessa luta, porque é fundamental quebrar muitas barreiras que ainda se encontram no dia a dia das companheiras domésticas. Então, gostaríamos de deixar aqui a nossa saudação a todas as companheiras empregadas domésticas no estado da Paraíba. Muito obrigado. Queremos convidar ainda, também nas galerias, a assistente social do CETRAC, Franciele Santos. Antes de passar a palavra a Franciele, eu quero dizer só a Josvaldo e a Josilene, apesar dos vereadores, que eu acho que deveria estar todos aqui, eu concordo com Vossa Senhoria, mas em nenhuma casa legislativa do Brasil você vai encontrar o povo não só assistindo, mas participando, falando, claro, com respeito, democraticamente daquilo que quer, não é? Dando sugestão, reclamando, e nós aqui escutamos. Isso não é, disseram que eu estava com coragem. Não, isso não é coragem, não. Isso é respeito ao povo e à casa que é do povo. Pois não, pode falar. 5 minutos. Bom dia a todas e a todos, né? Saudar a mesa, né, na pessoa de Shirlene, né, saudando todas as trabalhadoras domésticas de Campina Grande, mas por que não do Brasil, que esse ano comemorou, né, desde o ano passado também, a lei das trabalhadoras domésticas. E se faz, né, mais do que importante esse momento de hoje, ter uma sessão especial para tratar das trabalhadoras domésticas aqui em Campina Grande. E também saudar, né, a todos e todas que estão participando desse momento aqui nessa casa. E muito eu já fui contemplada na fala de Mary, né, quando toca no que diz respeito à participação das pessoas que estão nessa casa para nos representar. E a gente, mais uma vez, lamenta que numa casa de 23 deputados, de 23 vereadores, acho impulsionada pelo momento, de 23 vereadores, a gente não tenha todos aqui vendo o que foi apresentado no que diz respeito à situação das trabalhadoras domésticas aqui em Campina Grande. Porque, como sabemos, né, os vereadores estão aqui para nos dar, né, para nos representar, seja lá enquanto trabalhadora, né, enquanto outra classe, enquanto cidadão e cidadão de Campina Grande. E só são capazes de representar quando sabem quais são as nossas demandas enquanto cidadão e enquanto cidadã. E não estar num espaço como esse é ignorar quais são as demandas que nós, né, cidadãos de Campina Grande, temos. E nesse momento de hoje específico, é ignorar a situação que as trabalhadoras domésticas aqui de Campina Grande vivem. Né? E que bom que tem outros companheiros aqui que hoje estão ouvindo e que possa representá-las nessas causas, né, nessas questões, nessas demandas que Meira apresentou através do estudo que o CENTRAC trouxe. Então, né, a gente parabeniza as trabalhadoras, mas dizer que não é apenas um dia de parabenizar, é um dia de continuar na luta, como a gente sempre diz no movimento de mulheres. É um dia da gente estar pautando os direitos que conquistou, mas também dizendo o que é que a gente precisa. Por isso que se faz importante esse momento de hoje, em dizer aos vereadores de Campina Grande quais são as situações de opressão, quais são as demandas das trabalhadoras. E a gente não quer apenas comemorar nesse dia de hoje, quer que fique, quer conquistar corações e mentes, para que tenha leis, proposições de políticas públicas, como o Meire colocou, que venha de fato a atender essas demandas. Então, essa é a minha palavra. Muito obrigada. Nós temos ainda aqui, ao lado,
os convidados, que é a senhora Marinalva Silva Souza, que é tesoureira do sindicato. Aqui para perto, até para ser... Capta, sim. Bom dia a todos. Eu queria saudar a mesa na pessoa de Napoleão Maracajá, que nos apoia desde que a gente ainda era associação. Queria também saudar na pessoa da presidente Shirlene e dizer a todos vocês que sou tesoureira só de nome, viu, gente? Porque dinheiro no sindicato não tem, não. A dona do dinheiro. Sou dona do nome, tesoureira, do cargo, mas dinheiro não tem, não. E, assim, dizer a todos que, principalmente aos nossos vereadores, né, estamos muito felizes, porque jamais imaginaríamos estar aqui na Câmara festejando o Dia da Empregada Doméstica. Tem alguns estados do nosso país que já festejam esse dia. Mas, para nós, empregada doméstica de Campina Grande, é a primeira vez que estamos festejando este dia, junto com vocês, nossos vereadores que estão aí, porque nós colocamos. Se não fosse nós que votamos em vocês, vocês jamais chegariam aonde estão, certo? E também mostrar, como o Meire falou, que avançamos um pouco, não é tudo. Não temos 100% dos nossos direitos, como qualquer um outro trabalhador. Temos alguns? Temos. Carteira assinada, gente, nós temos essa cláusula há mais de 30 anos, mais de 40 anos, né? Quase 50 anos que nós temos essa cláusula aí de carteira assinada para empregada doméstica. Só que isso veio vigorar agora, de 2013 para cá. Mas, infelizmente, muitos empregadores ainda não reconhecem isso. Nós estamos no sindicato há quase 2 anos. Todos os eventos que nós fazemos no sindicato, nós convidamos também os empregadores. O ano passado fizemos uma feira lá na Casa da Cidadania, onde é testemunha disso, aonde, inclusive, eu dei uma entrevista para Itararé e eu convidei pessoalmente os empregadores. Não tinha, só tinha as empregadas domésticas. Por quê? Temos direitos? Temos, claro. Temos dever? Temos. Mas os nossos empregadores também têm direitos e deveres. Agora, vocês sabem quando é que os empregadores aparecem no sindicato? Quando é para dizer que a trabalhadora doméstica deles não tem direito a nada. Como a nossa colega Shirlene falou aí na fala dela. Certo? Então, nós estamos super felizes de estarmos nessa casa, parabenizando, infelizmente, pouquíssimas empregadas domésticas, porque, junto com vocês, nossos vereadores, nós queremos fazer um desafio em nome do sindicato. Que vocês possam levar a proposta de ser feriado o Dia Nacional da Empregada Doméstica, 27 de abril. Muito obrigada. Vereador Olímpio Oliveira. Antes, por favor, tem algum registro? Peço para o secretário fazer. Logo após, Vossa Excelência está com a palavra. Justificativa de ausência do vereador Anderson Maia, né, justifica a sua ausência em virtude de compromissos anteriormente marcados em outro município. Registrar a presença de nosso amigo Ivones, do Orçamento, e de Silvio de Santa Rosa. Registrado, senhor presidente. Vereador Olímpio. Senhor presidente, cumprimento os que ladeiam Vossa Excelência a mesa principal dos trabalhos. Na presidente, cumprimentando a presidente Shirlene, e assim cumprimento a todos que estão sentados à mesa dos trabalhos. Essa casa hoje, Meire dizia ainda há pouco, vive um momento atípico, e eu diria, Meire, que nós estamos fazendo história hoje, nesta casa, quando esta casa dá visibilidade
as trabalhadoras e trabalhadores domésticos, como também o Centrac faz a diferença em Campina Grande, e é por isso que o Centrac tem reconhecimento nacional e internacional, porque dá visibilidade a essas pessoas, né? As trabalhadoras domésticas de Campina Grande, elas eram invisíveis, mais do que são hoje, mas eram bem invisíveis mesmo, né, antes da história do Centrac junto a elas, né? A história pode ser contada antes do Centrac e depois do Centrac. E eu fiquei, sinceramente, tocado com a fala de Shirlene dos Santos, e fiz questão de ir lá e anotar o nome dela, né? Tem uma música do cancioneiro popular que diz: quem ama, cuida. Ela diz: quem respeita, quem me quer bem, né? Quem gosta de mim, deveria gostar dos meus direitos. E o pior, Shirlene, é que essa sociedade hipócrita que nós temos, né, além de não gostar de vocês na proporção que falam, além de não dar a vocês o direito que vocês têm, que terrível essa sociedade. Recentemente, Pimentel, a Receita Federal anunciou que quase 10 mil contribuintes declararam que estavam pagando os direitos das senhoras trabalhadoras domésticas para deduzir no imposto de renda sem tê-lo feito. Pior do que a negativa do direito é você usar de estelionato com esse direito. Esta é a sociedade que quer mudar este país, que diz que político é corrupto, que vai para a janela bater na panela, nas caçarolas. É esse povo, com esse dedão sujo, né, que quer passar discurso de moralidade e anticorrupção para justificar o impedimento de uma presidente da República democraticamente eleita. É essa sociedade que nós temos. Esse é o retrato do nosso país. Uma sociedade, hoje, ainda hoje, Pimentel, que em determinados condomínios, para não dizer todos os condomínios residenciais, tem um elevador de serviço e tem um elevador social. E que penaliza a trabalhadora doméstica se ela ousar entrar no elevador social. Isso é uma coisa absurda, que ainda hoje existe, né, totalmente banalizado em Campina Grande, como se fosse uma coisa perfeitamente normal que não tem que ser mudada. E haverá de ser mudada, porque eu já me comprometo com o sindicato e com as companheiras trabalhadoras domésticas que estaremos apresentando um projeto de lei nesta casa proibindo esta prática. Essa sociedade que nós temos, Pimentel, que abusa da boa-fé de parentes, aqueles pobrezinhos lá dos sertões, dos cariris, e que tem uma menina na pré-adolescência que não tem cuidado, que não tem como pagar a alimentação, afinal de contas, uma prole com 10 filhos, um a menos, e na perspectiva que está vindo para a cidade grande estudar. Olha só a gravidade disso. Essa sociedade puritana, né, que quer nos corrigir a todos, é ela que vai lá e diz: olha, eu estou levando sua filha para estudar, para dar uma perspectiva de futuro a ela. Ela vai ser tratada como filha na minha casa. E essa vem para a casa de muitos figurões de Campina Grande. Mas muitos mesmo. Trabalhar com um trabalho análogo ao de escravo, sem direito a salário, porque, afinal de contas, você está tratando com um filho. É da família, né, Shirlene? Tem direito à escola pública, mas tem. Né? Tem direito a 2 pareias de roupa, mas tem. Tem direito a comer, muitas vezes, o resto
da comida que sobrou dos bacanas que comeram antes e que não aceita que ela se assente à mesma mesa, mesmo dizendo, é minha filha. Eu trato com carinho. É esta sociedade hipócrita que nós temos. Por isso, eu parabenizo ao vereador Napoleão Maracajá pela iniciativa de trazer, mais uma vez, uma pauta extremamente necessária para esta casa, de dar visibilidade a essas trabalhadoras, a essas guerreiras, que não querem nem necessitam da nossa pena, não querem ser tratadas como coitadinhas. Elas apenas querem serem tratadas com isonomia, pois são trabalhadoras, sim, e merecem esse tratamento isonômico. Né? Então, parabenizo o Napoleão pela iniciativa e parabenizo ao Centrac, sempre o Centrac haverá de ter o nosso respeito, né? De dar a essa categoria tão escondida e tão esquecida de Campina Grande a visibilidade que ela merece. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, antes de falar, quero saudar os vereadores que estão aqui presentes, o vereador Miguel, o vereador Olímpio, o vereador Metzelar, o vereador Galego do Leite, Alexandre, o vereador Napoleão, a nossa presença. Eu não vou parabenizar a presença, não, vou só saudar, porque é um dever nosso estar aqui todos. Agora, fico triste quando as pessoas dizem os vereadores. Aí nos colocam os que estão aqui, o próprio vereador Napoleão, que eu parabenizo por trazer. Essa casa está se notabilizando ao longo dos anos, ao longo do ano passado, e soube com essas sessões, que não são mais especiais, são sessões de audiência pública, não é? Trazendo para nós as responsabilidades das grandes mazelas que existem ainda no seio da sociedade e da cidade de Campina Grande, principalmente. Nós estamos tendo, o vereador Metzelar, Vossa Excelência chegou numa missão como secretário de Estado, nós estamos tendo praticamente das 3 sessões ordinárias da semana, 2 são audiências públicas envolvendo o povo de Campina Grande. E essa é mais uma importante, não é? Sobre os direitos que ainda são relegados, não é? Do trabalhador doméstico. Ainda são relegados pessoas que insistem ainda em não assinar uma carteira de trabalho, de não pagar seu fundo de garantia, de pagar seus direitos, principalmente o horário. Muita gente aí, Chileno vai concordar comigo, pergunta se a pessoa dorme em casa, que é para ela ficar trabalhando até as 8 ou 10 horas da noite e não cumprir o horário que deve ser cumprido como qualquer trabalhador, não é? Então, ainda tem muita luta de vocês para fazer, primeiro, o povo ter consciência que é difícil. É muito difícil. O empregador, principalmente, é dificílimo, não é? Claro que nós vamos dizer que são todos. Eu tenho aqui exemplo de pessoas que respeitam, principalmente os trabalhadores domésticos, os direitos. Mas a grande massa de empregadores ainda não respeita esse direito. E é preciso que o sindicato continue essa luta, que a justiça dê amparo, mas essa casa, eu quero dizer aos senhores, e Chilene, quero dizer que essa casa estará sempre aberta. Sempre aberta. Essa tribuna, que é do povo, e as galerias que hoje têm voz, vai estar sempre à disposição da luta de vocês. O nosso respeito, a nossa admiração por aqueles que levantam a bandeira daqueles mais humildes e que precisam, certamente, se organizar para ter seus direitos garantidos. Eu agradeço prioradamente ao vereador Napoleão por trazer essa discussão para essa casa. Lamento também o grande número de vereadores que estavam aqui saíram. Eu acho importantíssimo essa sessão, a luta de vocês, que terá sempre nessa casa, como já disse, as portas abertas e o nosso apoio. Pode ficar certo disso aí.
né, agradecer a presença de todos que vieram aqui, mesmo no horário, esse horário não é um horário muito bom para você sair do seu trabalho, mas é o horário que nós temos, e aí para receber aqueles que empunham a bandeira da garantia, né, dos direitos daqueles que precisam. No mais, agradecer a presença. Está encerrada a presente sessão. Eu queria só lembrar que o vereador João Dantas estava com problema de saúde e teve que sair. Isso nós temos que justificar. Desculpe, Silene, era para você ter me dito.